Pronto. Olá, sejam muito bem-vindos. Em nome da ICF Brasil, agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês nessa sessão da International Coach Week 2025, a maior celebração global do coaching profissional no mundo. E particularmente esse ano é ainda mais especial, pois estamos celebrando os 30 anos da ICF no mundo. Agradecemos especialmente aos nossos patrocinadores, Ouro, a Streaming, a Nex Global e Prata, a LHH. Eu sou Andréa Mazarém, associada da ICF Brasil, e também estou exercendo o papel de vice-presidente nessa gestão. E junto comigo, no apoio, está a Maria do Carmo Borges, PCC da ICF Brasil. A International Coaching Federation é a maior associação global de coaching, presente em mais de 140 países e com mais de 60 mil membros ao redor do mundo. Durante essa semana, de 12 a 18 de maio, estamos celebrando esta International Coach Week com eventos em mais de 20 idiomas. Aqui no Brasil, temos uma programação especial e gratuita, preparada com muito carinho. O link para a programação completa está compartilhado no chat. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais, LinkedIn e Instagram, @ICF Brasil. Os links também estão no chat. Informamos que esse evento está sendo gravado. Lembramos que, para respeitar os acordos com os nossos palestrantes e participantes, não é permitido o uso de robôs ou inteligência artificial para a gravação ou transcrição dessa sessão. Você pode solicitar o seu certificado de participação nesse evento fornecido pela ICF Global, preenchendo o formulário que será disponibilizado no chat no finalzinho, um pouquinho antes de terminar o nosso evento. E nesse formulário você será convidado a avaliar o evento, deixar o seu depoimento e, se quiser e se sentir confortável, gravar um vídeo contando sobre a sua experiência durante esta semana. E para você que é associado da ICF Brasil e está acompanhando a nossa programação, temos um convite muito especial. Durante esta semana, estamos lançando o programa de coaching pro bono Internacional Coach Week 2025, através da parceria do Comitê de Responsabilidade Social com a Ensina Brasil. Então, a Ensina Brasil, ela desenvolve lideranças que atuam como professores em escolas públicas de comunidades vulneráveis por 2 anos, preparando esses professores para liderar mudanças em diversos setores. Mas essa transformação não para por aí. Ela começa com você, coach associado da ICF. Imagine ser parte dessa jornada de impacto social, apoiando esses líderes em formação, ajudando-os a superar desafios e a potencializar seu propósito de transformar realidades. Você está pronto para liderar essa mudança? Então, acesse o link que a Maria vai colocar aqui no chat. Tem toda a programação desse coaching pro bono, que você pode, então, se candidatar a voluntário, e também ali nesse link vai ter mais informações. Então, vamos lá. Para iniciar o nosso painel, eu gostaria de dar boas-vindas à nossa convidada, Rosângela Barcelo, que nos traz um tema tão instigante quanto provocador. As histórias que você conta para você podem ser fakes. É curioso, né? Rosângela é psicóloga,
MCC da ICF e Master Mentor Coach, certificada pela Impact Coaching Academy. Atua como coach executivo de carreira desde 2007, é especialista em desenvolvimento integrativo e facilitadora do método Imunidade à Mudança. Professora convidada da Fundação Dom Cabral e coautora do livro Coach e Análise de Perfil, traduzido por 20 países. Rosângela, é uma alegria enorme e um carinho aqui ter você conosco. Agradecemos muito por você ter aceito o nosso convite e estar disposta a compartilhar sua experiência e todo o seu conhecimento aqui conosco. A Rosângela fará sua apresentação e depois nós teremos um tempo de 30 minutos para perguntas. Por favor, podem já registrando as suas perguntas no chat durante a palestra da Rosângela e depois nós vamos, nesse tempinho de qualidade de 30 minutos, a gente vai deixar esse espaço para responder. Rosângela, a palavra é sua, querida. Oi, Andréia, obrigada pelas palavras. É realmente uma satisfação e sempre um prazer, né? Poder estar aqui no meio de colegas, de pessoas, talvez coaches da ICF, outros que estão aí buscando alguma associação ou vieram pelo tema, né? Falar do que a gente gosta, do que a gente trabalha e muito mais do que isso, do que a gente acredita e vivencia na pele e com os nossos clientes, é um privilégio, sem dúvida, é um presente, né? Bom, eu queria convidar todos. O meu coração está batendo mais forte agora, claro, porque eu vou falar, sempre bate mais forte, né? Mesmo que a gente já tenha uma experiência, mas eu quero que você possa fechar os seus olhos, um minuto, literalmente um minuto, junto comigo, para sentir o seu coração neste espaço. Posso dizer que é sagrado, porque nós estamos em vários locais, talvez aí do Brasil, viemos de várias histórias, né? E estamos trazendo as nossas bagagens. Então, é um espaço sagrado. Então, que você possa agora inspirar profundamente junto comigo. Eu vou contar até 3, nós vamos fazer uma grande inspiração para que a gente possa trazer para esse espaço o melhor da nossa presença, o melhor da nossa capacidade de reflexão e o melhor da nossa humanidade, porque muito do que eu vou falar tem a ver com a nossa humanidade. Então vamos lá, 1, 2, 3, inspira junto comigo e convida todos esses ouros para vir para a sala. Muito bem. Uns 2 minutos, eu queria convidar para que vocês pudessem colocar no chat, assim, de onde vem, quem são, se são coaches, o que fazem, bem rápido, né? Bem objetivo. E assim, uma ou duas palavras, o que que te trouxe a este tema? E convida todos a ir observando o que está saindo de pérola no chat. Então, alguns minutinhos para você dizer de onde está vindo, o que faz e o que que te trouxe a esse tema. Adorei, Glaucio. Conheço 2 professores que estão precisando muito. Obrigada, Denise. Colocar luz. Sempre quando estou no online, né, convido as pessoas
aí navegando na sua presença, e agora a nossa presença no chat. Passa rápido, mas dá para a gente ir pegando algumas coisas importantes, né? Oi, Ivone, bom te ver aqui. Adorando o que está saindo no chat. E Francisco. É, como que as histórias atrapalham na nossa prática? Acredito que a gente vá, Juliana, fazer isso hoje. Obrigada, Tânia. Muito bom, gente. Essa frase é forte, né? Vim para ouvir você. Eu achei muito oportuno tudo que saiu no chat, porque eu fui lendo, claro que eu não consegui ler tudo, mas algumas palavras me saltaram os olhos. E tem muito a ver com o que nós vamos fazer nesse tempinho aqui. Uma delas é expansão, a outra é autoconsciência, profundidade. E mais do que isso, né, para todos que estão aqui, eu imagino que independente de ser coach ou não, se você é um RH, não sei, você com certeza atua com pessoas, né? Então, isso, sem sombra de dúvidas, já por si só é um campo onde a gente precisa trazer a nossa curiosidade. E, afinal, primeiro, somos pessoas, né? E precisamos trabalhar os nossos entraves para que a gente possa realmente expandir nosso raio de conexão com o outro. E eu vou contar, antes de eu projetar meus templates aqui, que eu fiz para que a gente pudesse estar interagindo, quero contar, porque isso é importante, como é que foi o bastidor para eu chegar aqui nesse momento, né? Os meus bastidores. Eu estava compartilhando com a Andrea, que eu abri meu e-mail e vi o e-mail da ICF falando sobre a seleção das palestras para a ICW, né? No primeiro momento, eu fiquei feliz, porque isso ainda não tinha acontecido, é a primeira vez que a ICF seleciona, né? Geralmente haviam convites para os palestrantes, né, participar, e eu achei aquilo fantástico, né? Esse processo de selecionar, né? E como eu tinha um tempo entre um atendimento e outro, de meia hora, muito fortemente me veio, e essas coisas são muito minhas, esse tema. Então, eu criei esse tema em questão de 2 minutos. E esse tema veio tão forte que eu pensei, abri o meu computador e falei, vou enviar, né? Vai que eu sou selecionada. E foi assim, comecei a escrever sobre o tema e foi saindo tudo. Eu estava, inclusive, no meu celular, estava difícil até de digitar, e eu fui digitando. Só fiquei de enviar um vídeo, mas no dia, coincidência ou não, eu amanheci com meu olho roxo, não sei por quê. Não foi um soco do marido, não, mas amanheceu roxo. E, e eu falei para eles, né, olha, eu não vou conseguir enviar o vídeo, depois envio. E aí estou aqui. Então, esse foi um tema que foi criado de dentro para fora. Justamente de um processo interno que eu vou falar agora para vocês. A minha intenção é poder apresentar para vocês 2 cases. Eu penso que os cases são muito úteis porque a gente consegue se olhar no case, né? E olhar os nossos clientes e as pessoas com as quais a gente convive, talvez pessoas próximas, você começa a ver no case. Então, a minha intenção hoje é trazer à luz esses 2 cases, dessa trajetória toda com esse approach, com essa metodologia, para que vocês juntos comigo possam ampliar a capacidade de vocês de entender o que está por trás desse tema. Conseguem ver minha tela toda? Só me dê um ok. Sim? Ah,
engraçado, né? Eu, quando veio a palavra fake, foi justamente que é algo, obviamente, que está em alta, né? Falamos muito de notícias fakes, mas é justamente para entender que nem sempre a gente, quando recebe uma notícia ao navegar na internet, ao olhar, a gente consegue ter tempo, talvez, suficiente para aprofundar e verificar se é verídica, né? E a gente, às vezes, até passa para frente. Lá pelas tantas, alguém fala, "Ah, isso é fake." Mas você não tinha intenção, mas você passou para frente. O que que isso tem a ver com as suas histórias? Exatamente isso. A gente passa para frente e a gente arrasta as histórias que nós contamos para nós mesmos, e isso se perpetua. E a grande questão é que 95%, para não falar 100 das vezes, as histórias são fakes. Só que você fica ancorado numa verdade absoluta. É como se aquela história, de fato, acontecesse. E você começa a se movimentar na sua vida e a reagir na sua vida, embebecida dessa história, embebecido dessa história. Então, do que eu estou falando, né? Vou contar, então, o primeiro case para vocês. Deixa eu passar aqui. Ah, imagina o seguinte: você estuda profundamente, você é um curioso, tem uma crença de que precisa aprofundar e esmiuçar aquilo que você faz para ter uma entrega de qualidade, e sempre está antenado a tudo que é importante da sua área, está estudando, né? Esse é o primeiro case. Só que, mesmo fazendo todo esse movimento, lá dentro de você existe uma conversa que é mais ou menos assim: ah, isso que você faz não é tão bom o suficiente, você precisa fazer mais. Outras vezes a conversa vem assim: será que você vai realmente dar conta dessa história toda? Talvez você não consiga dar conta. São conversas que vão, em questões de segundos, parece que é rápido, mas elas vão minando o acreditar em você. Rosângela, Sim, está aparecendo só a tela, mas não, mas ainda não é proposital, é é proposital. proposital. Ah, então, É, beleza. é proposital. E aí, essa história, ela vai lado a lado com você. Aí você começa a ouvir feedbacks do mercado e das pessoas assim: nossa, mas você é excepcional. E muitas vezes o feedback vem assim: você não tirou a sua credencial MCC ainda, mas você já é uma MCC. Quando você ouve aquilo, você fala: de onde que essa pessoa está tirando isso? Ou, novamente, a história fazendo você não acreditar na sua potência. E toda essa conversa, ela vai entrando nas suas veias de uma forma que, quando você assusta, já se passaram 5, 10 anos. E você tem uma bagagem grande suficiente para poder, talvez, tirar uma credencial. Mas já se passou tanto tempo, e como assim? E por que que ainda você não conseguiu? Porque existe uma história de perfeccionismo nesse case. O perfeccionismo, ele maltrata você a ponto de fazer você acreditar que nunca está bom. Ele maltrata você a ponto de fazer você pensar que o que você tem para oferecer não é bom o suficiente. Ele faz você se cobrar, de uma forma árida, porque você acaba se cobrando tanto, tanto, que você às vezes deixa um pedaço da sua vida para fazer aquilo que você está se cobrando. Ele é meio maquiavélico, porque às vezes você recebe assim, você recebe 50 feedbacks.
Se o 51º for 50 feedbacks positivos, se o 51º for negativo, você vai ficar somente com o 51º e vai dormir com ele. Então, o perfeccionismo, ele é uma história que tira o seu brilho daquilo que você já é. Esse primeiro case que eu estou mostrando para vocês é uma história minha. Então, quando eu comecei esse processo todo de entender um pouco esse fundamento, né, das histórias que nós contamos para nós mesmos que são fakes, eu comecei a perceber que esse perfeccionismo, ele me judiava a ponto de eu já ter horas de estrada de coach. E aí, estar aqui enquanto a ICF no sentido de buscar ser melhor e ainda não ter uma credencial que estava de acordo com como eu me sentia, na verdade, naquele momento. E a partir desse momento que eu fui começar a debulhar e entender que história é essa, fake, falsa, que fazia eu acreditar que eu não era boa o suficiente e que talvez eu não ia conseguir chegar num patamar que eu almejava, que história é essa? De fato era verdade isso? Ou será que era uma história que o meu emocional e o meu inconsciente trazia na minha vida para me convencer de que nunca era momento de eu conseguir aquilo que eu merecia. Quando eu comecei, então, a aprofundar e a buscar o primeiro momento que eu tive contato com esse processo foi mais de 10 anos atrás, acredito, onde eu conheci o Robert Keegan numa conferência, que é o pai dessa metodologia, né, que a gente está trazendo à luz aqui, que é a imunidade à mudança. E eu passei pelo processo e nunca tinha visto nada parecido. Foram 3 horas uma conferência latino-americana que teve no Rio de Janeiro da ICF, e eram 300 e poucas pessoas na sessão dele, e eu resolvi olhar um pouquinho dessa história num papel para poder entender melhor, ressignificar talvez, né? E quando eu consegui chegar perto de algumas verdades que quase me tiraram do centro, eu pensei, bom, eu tenho que mergulhar nessa coisa, porque é algo que chega muito, mas muito próximo, se não na verdade, realmente, na história original. E eu fui para Boston me certificar, e lá eu resolvi me encorajar e olhar de perto esse perfeccionismo, esse padrão, porque é uma história que vira um padrão. Ela é tão forte, tão inteligente, que ela te convence, literalmente, que no meu caso era que eu não era boa o suficiente, que eu sempre tinha que estar revendo, revendo, né? Bom, quando eu mergulhei e me aprofundei e consegui me desvencilhar dessa história, o que eu não consegui em 10 anos, eu consegui em 1, 2, 3 meses no máximo. Porque eu consegui ter coragem de poder olhar para quem de fato era a Rosângela e quem de fato estava ali à frente das pessoas e qual era o meu ouro. E a partir daí, e foram uma sucessão de ganhos, né? Eu fui coautora de um livro que foi publicado e foi traduzido para 20 países, que é o Coaching e Análise de Perfil, onde eu escrevi sobre um case de liderança em cima dessa fundamentação, que é a imunidade à mudança. Esse é um líder, depois vocês podem estar olhando esse material, esse livro, né? Esse era um líder que a superintendente já não acreditava mais, ele era excelente técnico, mas ele não era bom como liderança, ele tinha um aspecto relacional muito empobrecido. E ela estava já há 20 anos com essa pessoa e ela não queria mandar embora, mas queria recuperar. E esse é um case que nós trabalhamos sob a luz da imunidade. Que história que essa liderança contava para ela mesma, que não permitia que ela se despontasse como líder, né? E ele deu uma guinada, fez uma virada de 360
e passou a ser um líder admirado. E eu achei muito bacana escrever sobre esse case, né? Então, esse foi uma pérola que eu coloquei, né? Depois que eu fui aprofundando, veio a minha credencial, né? A partir daí que eu comecei a lidar com essa história do perfeccionismo, a minha credencial, ela estava à minha espera, na verdade, né? Mas a história me impedia de me aproximar dela. Rapidamente eu obtive minha credencial, e depois disso, mais ainda, eu me encorajei mais ainda a me desafiar, e eu fui fazer uma prova, um case, onde eu enviei para o Robert Keegan, né, para Mindset Work, e eles me debulharam, foi quase 1h30, e eu fui aprovada e recebi uma outra titulação, que hoje eu sou Qualified Map Facilitator, ou seja, é um nível acima da certificação. Acredito que ainda não conheço se tem alguém no Brasil aí com esse selo. Mas os selos, na verdade, eles são só um caminho que me levaram a me desafiar para desembolar o meu ser. Eu sempre entendi que a credencial, o selo, o livro, as minhas titulações eram só a cereja, a cenoura lá no final, que me desafiava a convidar eu rever profundamente o meu jeito de funcionar na relação com todas as partes interessadas na minha vida, com a minha família, com os meus clientes. Então, toda essa jornada ela foi desfrutada com esta crença. O perfeccionismo ainda, essa história ainda me pega, às vezes. A gente não pode dizer que ela vai embora totalmente. Ela fica, às vezes, do seu lado. A única diferença é que você passa a controlá-la. Enquanto você não toma consciência da história que te tira do eixo, e não entende como driblar, como manejar, ela vai continuar ali te controlando. E o grande malefício dessa situação toda é que eu quero falar bem alto isso, para que vocês registrem se quiserem. Quando você fica preso a uma história emocional inconsciente que é fake e que você passa a acreditar que é verdade, ela te arrasta e ela desacelera a sua evolução. E nesse desacelerar, quando você menos vê, passaram-se anos que você perdeu um tempo precioso de colocar à prova quem é você, a sua história essencial, a sua história original. Então, É, esse é um pouco desse primeiro case. Uma coisa interessante, né? Uma parte, né? Eu estava lá trabalhando dentro de sala, nós éramos 44 pessoas, temos colegas aqui que estavam junto comigo, do Brasil, eram 6 do Brasil, se não me engano, 44 pessoas no mundo todo dentro de sala. E o Keegan, né, ele no final do dia resolveu sortear alguns nomes para dar aula no dia seguinte. E um dos nomes que caiu foi o meu. Quando eu vi o meu nome, eu estremeci, né? E lógico que aquela história toda veio à tona. E a história dizia para mim assim, porque é muito dentro da gente, né? Rosângela, vai para o hotel, não dorme a noite inteira, estuda todas as páginas, ipsi-lips, para você amanhã dar um show. Essa era a história que me... Ou seja, o que que ela dizia? Não dorme, fica ligada, e provavelmente se eu fizesse isso, no outro dia ainda está desconfiando de que eu não daria conta. Bom, como eu já estava mergulhada no entendimento dessa história, ela não me pegou. Aí, o que que eu fiz? Nós fomos para um restaurante no 52º andar, lindo, uma vista linda, em Boston, e eu comecei a tomar o vinho, né? Relaxei. A hora que eu cheguei no hotel, a última coisa que eu pensei foi em abrir livro. Eu fiz o oposto. Eu não dei ouvido. Primeira coisa, primeiro passo, eu comecei a não dar ouvido para a história. Segundo, eu desconfiei dela. Está querendo me convencer de algo que não existe.
E fui no outro dia com a cara e a coragem, respirei fundo, eu tinha 20 minutos para falar. Em inglês, né? A cabeça da gente dá quase que um nó, assim, né? Na hora H, você nem sempre está totalmente fluida. Mas naqueles 20 minutos eu fui muito iluminada, meu inglês foi perfeito, e eu comecei a falar coisas que eu não sabia de onde que saíam. Quando eu terminei e fiquei em silêncio, uma pessoa lá no fundo da sala, que não era nem brasileira, era de fora, olhou para mim e falou assim: Uai, mas você está pronta. Aquela frase entrou dentro de mim assim, como assim? Estou pronta e essa história fica dizendo o tempo inteiro que eu não estou. Então, primeiro dado real, dado. Alguém dando um feedback para você, é um dado. Começou a desbancar essa história. É suficiente só esse dado? Claro que não, é uma história antiga, né? Ela vai vir me contar várias vezes. Eu precisava de mais dados. Bom, aí eu tive na sequência, coincidência ou não, eu não acredito, né? Hoje eu já estou acreditando que nem é mais só sincronicidade. Eu tive recentemente com Richard Barrett, vou falar para vocês daqui a pouco, em São Paulo, e ele trouxe o livro O que Minha Alma Disse para Mim. E ele estava trazendo que os eventos que acontecem na nossa vida me chamou muita atenção, não são só sincronicidade, vai além da sincronicidade. Na verdade, são mensagens que a sua alma está trazendo para você. Eu choquei a hora que eu vi isso. Então, eu comecei a acreditar que não são só sincrônicos os eventos, tem algo maior aí. Então, a hora que eu voltei, algo maior chegou no meu colo e disse assim: Rosângela, vai lá na Bahia, vamos falar sobre imunidade à mudança. No primeiro momento, eu falei: que bacana esse convite, vamos. Mas quantas pessoas? Não vai ter muitas pessoas. A pessoa me falou: então tá. E aí, como eu estava já numa outra caminhada de não ouvir mais minha história, porque a minha história dizia que eu tinha que planejar dias, horas, meses antes de fazer qualquer coisa, né? E tinha que ser micro detalhes, né? Eu resolvi não planejar muita coisa. Resolvi pegar o avião, escrever alguns tópicos, né? Mas a hora que eu cheguei lá, eram quase 300 pessoas no ambiente, e eu quase surtei, né? Falei, mas não eram poucas pessoas? Não, então acabou. Bom, eu resolvi de novo encarar essa história e no palco tinha um púlpito e tinha duas poltronas, né? E eu tinha que escolher entre o púlpito e pôr um template para me proteger, né? Ou sentar na poltrona. Era muito ameaçador para minha história sentar na poltrona, né? Mas eu sentei. Resolvi de novo não dar ouvido para minha história e sentei naquela poltrona e olhei para o público e novamente fui iluminada. Comecei a falar, fiquei 1 hora e meia falando sem parar, sem nenhum template. E a hora que eu desci, comecei a circular no público, outro dado. Alguém chegou para mim e disse: Uai, mas vem cá. Me conta esse segredo de você falar como se você estivesse na sala de estar da sua casa. Nossa, que tranquilidade! Essa não era uma história que a minha história contava para mim, né? Ela dizia que eu não ia dar conta de falar ali 1 hora e meia, que eu precisava de um template. Então, mais um dado. Bom, e assim foram inúmeros dados, que desbancaram minha história, graças a Deus. Hoje eu consigo dominá-la. Ela fica na espreita, mas eu consigo ter consciência, expandir a minha consciência para saber lidar com ela nos momentos mais críticos, nos momentos mais desafiadores. Então, hoje, quando eu vou para um trabalho, dificilmente eu uso o que eu planejo. Eu não tenho script os meus trabalhos. Eles nascem de uma bagagem interna, claro, de um conhecimento, mas nasce daquilo que eu lá dentro acredito que vai ter sentido e que está conectado com o outro. E eu me encorajo e a partir daí começo a navegar. E sempre tem dado muito certo. E só para fechar esse case que sou eu,
Eu ouvi há muitos anos da minha mãe, muitos anos atrás, eu ouvia da minha mãe dizer assim: Nossa, quando você era bebê, você era. Eu tinha que chegar no berço para ver se você não tinha morrido, porque você não chorava, você dormia de um jeito tão tranquilo, mas tão tranquilo, e aquilo me chamava a atenção. E eu comecei a descobrir, a partir desse retorno à minha mãe, eu comecei a aprofundar nos meus autodesenvolvimentos e fui percebendo que a tranquilidade interna faz parte da minha história essencial. E eu comecei a dar ouvido para essa tranquilidade interna. E a tranquilidade interna começou a trabalhar como um antídoto para o meu perfeccionismo. E porque isso é meu, é uma peça original minha. Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui para o próximo. Bom, eu imagino que devo estar mexendo um pouco com vocês, né? Talvez com o perfeccionismo de vocês, talvez com a história de vocês. Eu não sei, talvez com um cliente que você veja isso. Mas não queira, nesse momento, entender muito, não, vai, deixa fluir. Vamos junto comigo olhar um outro case. Agora eu falei de um jeito orgânico, né? Agora eu vou falar para vocês de um jeito mais estruturado, em cima da metodologia do Keegan, que é para mim, gente, é um descortinar. Então, cada lado, cada tabela que eu vou mostrar aqui para você, imagina que nós estamos abrindo uma cortina e cada cortina vai revelar uma banda numa cortina, vai revelar algo diferente. Então, vamos juntos. Eu trouxe um case que eu acredito que possa se conectar com vocês, tá? Então, assim, é, o start dessa jornada, ela começa um grande desafio, que é você identificar na sua vida, nesse momento, pessoal e profissional, você que dá o tom, pode ser profissional, pode ser pessoal, qual é o seu grande objetivo de melhoria? Onde é que você tem que apontar? Qual é o tiro certo? O que que é o ponto X seu hoje? A gente costuma dizer assim, que é aquele ponto que se repete. Perfeccionismo se repetia na minha vida, né? Volta e meia ele estava ali. Então, era algo assim muito importante de eu trabalhar. Então, o primeiro grande passo é você identificar qual é o ponto nevrálgico. Esse case aqui é uma pessoa que eu já tinha uma conexão e ela chegou para mim dizendo, Rosângela, eu preciso trabalhar isso porque eu estou cansada. Esse é um termo que as pessoas trazem muito. Se repete muito na minha vida, entra ano e sai ano, tá o dito cujo ali do meu lado. Então, eu quero trabalhar. Chega, já deu. Então, esse é um momento bacana, porque a pessoa está desejosa de mudança. Além de desejosa, ela tem necessidade. Dois componentes que fazem uma combustão importante para a mudança. Porque às vezes você tem cliente que quer, mas não precisa, né? Às vezes ele precisa e não quer. Então, as duas coisas são essenciais. Então, essa cliente ela trouxe, primeira coisa que veio na boca dela, que a gente chama de a mudança técnica, foi, ela disse assim, Rosângela, eu preciso me posicionar melhor no mercado como coach. Não sei, eu já fiz muita coisa, mas eu não tenho, ainda não consegui ter uma lucratividade, eu não consegui ter uma receita bacana. E aí, não dá, fica essa montanha-russa, né? Eu falei, olha, achei o tema muito atrativo, né? Porque eu também sou coach, eu também estou no mercado, né? Talvez eu te ajude bastante aí, até com uma mescla aí de mentoria, mas eu convido você, já que é algo que vem se repetindo, eu convido você a gente fazer um trabalho mais profundo para que você possa revisitar talvez um padrão seu de funcionamento. Top, top, né? E a gente faz esse meio de campo para ver se essa pessoa está realmente aberta, né? Então, nós começamos a jornada.
O Keegan, ele traz uma diferenciação muito importante, né? É muito é, é essencial, na verdade, quando você começa com um cliente, você entender, sim, ele quer ter uma mudança, mas ela não pode ficar só num campo mais superficial. Você precisa lapidar junto com o cliente para saber lá no fundo, o que que esse cliente quer mudar, o que que ele precisa. E ele chama de mudança, eu estou chamando de orgânica, mas ele traz de mudança adaptativa. É que é você olhar de dentro para fora. Então, vamos colocar aqui um nome de Sandra, né? Um nome fictício. A Sandra, ela queria se posicionar melhor no mercado. Mas o que que a Sandra precisava mudar de dentro para fora para chegar nessa meta? Então, a gente vai lapidando essa primeira cortina para que revele para a Sandra algo mais profundo. E olha que bacana, onde é que a Sandra chegou? Ah, Rosângela, na verdade, eu percebo que eu preciso acreditar mais em mim, sabe? E reconhecer o meu valor. E na hora que ela falou isso, parece que deu match, assim. O olho dela brilhou, fez muito sentido. Ela foi falando e foi se ouvindo. Então, deu para perceber na minha escuta que aquilo ali era o caminho. E ela mesma se emocionou na hora que ela falou. Então, essa era a meta nobre da Sam. Acreditar mais nela e reconhecer o valor. Então, já tínhamos aí condições de começar a descortinar esse trabalho. Então, vem junto comigo, olha só. A segunda cortina que a gente trabalha com o cliente, o Kiga chama de coluna, né? Eu chamo de descortinar. Você convida o cliente a ele. Sabe aquelas. Eu costumo de fazer uma analogia, né? Sabe quando você não sabe bem o que você tem e o seu médico diz: você precisa fazer uma ressonância, uma tomografia, para olhar exatamente dentro? Essa cortina é isso. É um convite a você olhar dentro. É quase que uma radiografia. Você convida o cliente a escrever nessa coluna o que ele faz. Olha só, o que ele faz. Fazer ação. E deixa de fazer, que trabalha contra a acreditar mais nela. Num primeiro momento, tem pessoas que travam um pouco, não entende, e você começa a explicar e dar exemplos. Mas essa pessoa é uma pessoa bastante desenvolvida já, e ela pegou rapidinho e ela começou a escrever. Olha que bacana o que que ela escreveu. Olha, Rosângela, a gente sente um pouco de vergonha, mas eu quero escrever tudo que me vem à cabeça. Eu falei, para ela, essa é a ideia, não é sentir vergonha. Agora nós vamos só registrar o que é importante. E ela foi falando para mim. Rosângela, eu não falo das coisas que eu faço bem. Muitas ficam guardadas e até eu me esqueço de tudo que já fiz. Que interessante. Sandra, aí eu conecto. Você acha que isso trabalha contra você acreditar mais em você? Total, né? Total. Se eu não falo das coisas que faço bem, como é que os outros vão saber? Bom, estamos no caminho. Que mais? Que mais que você deixa de fazer? Olha, no fundo, eu não acredito que vou dar conta. Quando eu recebo uma demanda mais complexa, a hora H eu já penso, não vou dar conta. É o primeiro pensamento, e o segundo é esse. Bom, trabalha totalmente contra você acreditar mais em você, né? E é um pensamento rotineiro. Ele sempre aparece. Bom, quando o cliente faz caras e bocas, para mim, eu já acho logo que ele não gostou do meu trabalho. Interessante. Mesmo não tendo provas. A primeira coisa que eu acho é que ele não gostou, ou que não deu certo, ou que eu errei, ou que eu fiz alguma caca. Hum, muito bem. E ela foi se dando conta, né? Porque uma coisa é você saber o que você faz, a outra é você registrar, né? E aí ela foi aprofundando, achando mais comportamentos. Olha o próximo que ela achou. Eu demoro para colocar no papel e rodar minhas ideias. E quando vejo, tem alguém fazendo o mesmo. Puxa vida. Você tem boas ideias e você posterga? É. Não, postergar não é isso. Eu deixo de colocar no papel. Eu perco oportunidade. Aí ela se irritou nessa hora e falou: Mas que porcaria é essa, né? Por quê?
começou a entrar numa de porquê. Falei, Sandra, não vamos entrar nos porquês, vamos só registrar para a gente olhar mais de perto o que que você faz e deixa de fazer. Daqui a pouco nós vamos entrar num outro eixo que é do que você está se protegendo. Esse é um trabalho que ele não vai entender os porquês, ele não vai olhar para essa dimensão. Essa dimensão a gente trabalha muito em psicoterapia, mas aqui nós vamos olhar para do que você se protege, porque esse é um sistema único e exclusivamente de autoproteção. Então, ele está aí te protegendo de alguma coisa e fazendo você acreditar em tudo isso, né? Bom, e a última coisa que ela achou foi, nos dias atuais, né? Fazer vídeos é uma tortura. Tenho receio de ser espontânea demais. Ai, eu não gosto dessa coisa. Tem que fazer um vídeo, eu vou levando com a barriga. Não faço, não coloco mesmo, não. Muito bem. Bom, aí estão todos os principais comportamentos que a Sandra identificou que ela fazia e deixava de fazer, que todos esses, o que é importante até o momento é a gente entender que todos esses comportamentos trabalham totalmente contra, né? A ela se posicionar melhor no mercado e, obviamente, a acreditar mais nela e reconhecer o valor dela. Aqui é um momento de muita curiosidade. O que é essa curiosidade? É de ajudar o cliente a entender, puxa vida, se ele age assim, o que está acontecendo que ele não sai do lugar? Se esses comportamentos estão aí, eles estão a serviço de algo. Senão eles não estavam. Existe um ganho, entre aspas, talvez um ganho secundário, a gente fala na psicologia, né? Mas existe um ganho. E aqui, para onde que a gente vai? A gente vai para uma coluna, né, que segundo o Keegan, é aqui uma janela, que é o coração desse processo todo, que é ajudar o cliente a entender, a identificar o Keegan traz o Worry Box, que é caixa de preocupações, né? Eu vou além, eu já entendo que são medos ocultos. É muito maior do que preocupações, né? Aqui eu trouxe exatamente como o Keegan traz, mas nas minhas práticas eu já entro com essa palavra do medo. Porque é tão forte, né? E para medo, o medo é atemporal, né? Não tem idade. Então, essa pessoa precisa identificar o que que lá no fundo ela teme. Olha que interessante. Se ela fizer o oposto, né? Como assim? Ela vai pegar cada comportamento desse aqui da coluna 2 e vai se imaginar entrando na cena fazendo o oposto. Não é para ela encontrar o que é positivo, é para ela ver o que que lá no fundo ela teme se ela fizer o oposto, o que que ela está evitando. Então, olha só o que que é, e é um momento muito forte, porque pessoas veem coisas, né, muito arraigadas de histórias antigas, né? Talvez que tenha ficado presa no inconsciente lá atrás, talvez traumas, talvez. E a Sandra encontrou o que na caixa dela? Vamos olhar. Ela foi fazendo o exercício e foi vendo que ela tinha medo de parecer arrogante. Se ela começasse a falar, ó, vamos fazer o oposto. Se ela começasse a falar bem do que ela faz, ela tinha um medo de parecer arrogante, de ser julgada. Esse medo era tão forte que fazia ela não falar. E assim ela foi encontrando. Ela tinha um medo monstro de errar. Então, e o medo de errar fazia ela evitar muitas coisas. Ela tinha um medo de encarar o sucesso. Porque se no fundo ela acreditar que vai dar conta, se no fundo ela topar, ela começar a falar, obviamente ela vai crescer. E aí, se ela cresce, o que ela faz com o sucesso? Sucesso dá trabalho, gente. Todo mundo quer, mas dá trabalho, né? E ela começou a perceber também que ela tinha medo de ser vista como alguém metida. Arrogante anda meio junto, né? Que humildade era um valor para ela. E, finalmente, o medo de ficar exposto, vulnerável às críticas. Fazer um vídeo, isso aí,
Se o outro começar a me julgar como ridícula, ela dizia para mim, ah, eu não vou, né? Então, ela encontrou aqui todos os grandes medos que são blocos que impediam ela de sair desse círculo, né, vicioso dessa coluna 2 aí, dessa cortina. E aí o Keegan, ele teve uma sacada genial, que foi identificar que tudo isso que a gente faz e deixa de fazer, a gente começa a repetir e se perpetuar. E aí ele deu o nome de compromissos ocultos, ou seja, o seu emocional, é a história que você vem contando, elas começam a se concretizar como verdades, e você se compromete. Então, cada medo desse vira um compromisso oculto. O que que é oculto? Ele amarra os seus pés. Você fica amarrado. E aí a Sandra começou a perceber que ela me confidenciou que essa história aí já estava com ela há mais de 20 anos. Provavelmente tinha começado lá na adolescência dela, porque os pais delas eram muito rígidos. Ela começou a fazer conexões sozinha mesmo do processo, mas ela já fazia terapia e isso ajudou muito a ela a fazer algumas amarrações. Então, ela começou a entender que ela estava há anos a compromissada a nunca parecer arrogante. Então, aqui, nessa coluna, é onde evidencia o sistema, que o nome que o de Keegan deu, de imunidade, ou seja, imune porque ele fica imune à mudança que você precisa fazer na sua vida. Porque ele faz você, esses compromissos faz você voltar novamente para a segunda coluna. É como se você não pudesse sair do lugar. É um pé, ele usa esse termo, um pé no freio e outro no acelerador. Não sai do lugar, né? Então, olha só, medo de parecer arrogante, nunca parecer arrogante. Estou comprometida, medo de errar, estou comprometida em nunca errar. Quem que nunca erra, gente? Olha que loucura. Como é sofrida essa história, porque ela é uma prisão. Ela faz você ficar preso. Olha essa aqui que pesada. Nunca encarar o meu sucesso. Bom, se você nunca encara o seu sucesso, como é que você vai alcançar? Nunca ser visto como alguém metido. Então, vocês percebem que aqui é um extremo, né? O emocional conversa com o seu extremo. Ou é sempre ou é nunca. Não tem meio termo. E nunca ficar exposta, vulnerável a críticas. Por isso ela nunca, sempre ela postergava os vídeos, né? Ela tinha pavor. Bom, esse é um momento muito, mas muito importante, né? As pessoas ficam muito mexidas, há um impacto muito grande, é um descortinar, literalmente. Estava lá dentro, mas a gente acha que sabe, mas quando você vai colocando e dando nome, vai fazendo sentido, por isso é um sistema, né? Não é uma parte. Todas essas colunas aqui denotam um sistema inteligente e poderoso. Por que inteligente? Porque faz você sempre voltar no mesmo ponto. Por que que você volta? Porque o seu nível de autoconsciência não foi suficiente para você entender a engrenagem. Se você não entende, você não muda. Como é que você vai mudar algo que você não entende? Bom, e a última janela não poderia ser diferente. O que que segura todo esse processo? Então, o Keegan trouxe aí como meus grandes pressupostos. Bom, se uma pessoa está ancorada numa história e está segurando toda essa bandeira há muitos anos, obviamente ela está porque ela tem pressupostos. E é porque ela cultiva esses pressupostos como verdades. A terceira e a quarta janela são verdades absolutas dentro de você, até que prove o contrário. Então, não é racional essa história aqui. Se fosse, seria diferente. Então, olha os pressupostos, né? Como fecha os processos da Sandra. Da onde que saem os pressupostos? Dos compromissos. A Sandra começou a assumir e pressupor que, se em algum momento ela parecer arrogante,
como que era o pressuposto dela. Ela acreditava que ela seria excluída de tudo. Olha só, de tudo. Ninguém quer ser excluído. Se tem uma necessidade hoje do ser humano que é universal, não importa a etnia, é ser incluído. Então, se ela cultivava esse pressuposto que ela foi encontrando com a minha ajuda, bom, ela ia manter, obviamente, essa história viva dentro dela, né? Vamos ver o próximo. Se em algum momento ela errar, na cabeça dela, ela seria, no emocional, não na cabeça, né? No emocional, ela seria ridicularizada. Se em algum momento ela tivesse que encarar o sucesso, olha o que saiu desse pressuposto. Ela quase caiu para trás na hora que ela chegou nisso aqui. Eu não saberei lidar com a minha vaidade. Ela acreditava que ela não saberia lidar. E para ela isso era um temor, porque tinha como valor a humildade. Ela não queria ficar de nariz empinado. Se em algum momento ela fosse vista como alguém metida, todas as pessoas se afastariam dela. Você vê que leva de novo à exclusão, né? Tem alguma coisa na história dela que faz ela pensar que ela vai ficar sozinha. E, finalmente, se ela fosse exposta e vulnerável às críticas, olha isso, gente, minha imperfeição ficaria exposta. Mas nós não somos imperfeitos. Então, essa é uma história doída, porque ela faz você acreditar piamente que tudo que está aqui vai acontecer. Exatamente com tudo que tem de pressuposto, tudo que dos seus medos vai de fato acontecer. Então, a história era mais ou menos assim: Sandra, essa é a história, né, fake. Não fala bem das suas coisas, porque se você falar, você vai ser vista como arrogante. Sandra, não acredita que você vai dar conta, desconfia, porque se você acreditar realmente, você pode ter sucesso. E se você ter sucesso, as pessoas podem se afastar ou você não vai dar conta desse sucesso? Vai se tornar... Então, é uma história fake, só que ao mesmo tempo, no íntimo, considerada como total verdade, até que você consiga. Primeiro passo, desconfiar. Lembram-se do meu case? Primeiro passo, eu desconfio. Segundo, vou experimentar fazer o oposto. Para eu identificar na prática se os dados que eu vou receber comprovam essa história maluca, né? Claro que isso não parece simples falando. É sim, simples, porque são pequenos passos que você dá. Mas precisa dar, precisa ter coragem de se lançar, de se experimentar, se desafiar, né? Mas com segurança. Eu não sou muito parâmetro. Naquele dia que eu resolvi fazer o oposto lá na frente, eu meio que usei, né? Aqui o Keegan recomenda que a gente possa pegar essa segunda coluna e experimentar fazer o oposto, mas assim, do mais fácil para o mais difícil. Passos de bebê, para que você vá se sentindo seguro, e a partir do momento que você vai se sentindo seguro, aí você deixa o pior comportamento, aquele que mais esfria a sua barriga e que mais te desafia, por último, justamente para você não dar um passo maior que a perna. Mas a ideia é você desbravar, ter curiosidade, experimentar, fazer experiências de se ver fazendo o oposto daquilo que você conta para você, para que você possa, com isso, encontrar a sua verdadeira história. Esse, então, se vocês estão vendo aí, está meio proposital, essa flecha é justamente para mostrar essa engrenagem, né? Depois de um tempo, eu criei, né, uma logo meus trabalhos, que é o Eu Impacto, porque justamente para convidar lideranças e profissionais a entender que enquanto você não desvenda uma história como essa, potente, você está impactando. Primeiro, a sua vida, porque você desacelera a sua evolução. Segundo, na relação com o seu cliente, porque esses padrões, eles vêm nas sessões.
eles vêm sem você perceber. Eles te engolem sem você se dar conta e minam o fluxo do processo, né? Então, é muito importante a gente ter essa, vou tirar daqui, depois eu faço. Nossa, eu falei bastante. Rosângela, tem aqui algumas perguntas, querida. Vamos lá. Olha, a Ilana pergunta, né? Depois que trabalhamos uma história fake, não vão aparecer as outras que eram mais secundárias? Isso é, isso é trabalho infinito? Trabalham-se? Trabalho infinito? Ah, trabalhos. Isso é uma pergunta bem bacana, Inana. Sim, aparecem histórias secundárias, mas é curioso. A minha experiência, ela tem revelado o seguinte, tanto minha própria quanto dos meus clientes. Existe uma história que é central. A gente tem que chegar nela. O que que eu quero dizer? Isso aqui parece uma cebola. Literalmente, você tira uma casca, tem outra, é uma cebola. Você vai tirando e vai, né? Mas vamos pensar assim, qual é a história central? Será que a história central dessa pessoa é de rejeição? Existe uma história que é central. E o que difere é a roupagem da história. Então, o que que acontece? Na medida que você vai tendo sucesso, porque quando você vai tirando da frente essa história, você vai tendo sucesso. Por que que você vai tendo sucesso? Porque você vai se aproximando de uma história original sua, peças originais, porque essa história, ela é recheada de peças pré-fabricadas, né? São peças que eu vou trazendo da minha vida que talvez aconteceu lá quando, na relação talvez com meu pai, com a minha mãe, com meus pais. Eu tive um case muito interessante de uma assessora que me procurou. Ela já estava num cargo já de executiva satisfatório para ela, mas ela chegou para mim e disse assim, Rosângela, eu estou cansada porque eu estou numa posição bacana, mas a minha diretora, ela traz para mim alguns projetos. Na hora H, eu falo para ela, não, eu dou conta, pode deixar. A hora que eu viro as costas, eu penso assim, eu não vou dar conta. O que que essa mulher está vendo em mim? E ela estava cansada dessa conversa, e sempre ela desconfiava que ela não ia dar conta. E aí, no processo da imunidade, ela foi descobrir, olha que interessante, ela teve um insight lá pelas tantas, e ela falou, Rosângela, eu sei quando isso começou. Caiu uma ficha aqui. Eu tinha 12 anos de idade, eu era gorda, eu sofria bullying na escola. E naquela época o bullying, né, ela já estava com uma idade já de quase 60, o bullying não era como era hoje. E eu sofri muito tempo com esse bullying, calada. E eu comecei a criar essa proteção aí. Então, as histórias que nós vamos criando, elas não são de todas ruins. Elas nos protegem, sim, e elas te levam a determinado ponto. Só que chega um momento da sua vida que elas não servem mais. Se você continuar com ela colada em você, ela já não é mais produtiva, ela já não vai te levar mais para outros níveis de evolução. Não sei se eu te respondi, Nana, mas é isso. É um trabalho infinito, porque somos pessoas, e estou falando da capacidade humana, né? É, é, na medida que você vai galgando a sua evolução, indo para um outro patamar, as histórias vão vir com tudo, porque elas querem te proteger. E você tem que estar eternamente, sim, se revendo. Isso é uma crença minha. Eternamente, quem lida com pessoas precisa ter a crença que precisa estar continuamente revendo-se. Continuamente. Porque sozinho você não dá conta de enxergar essas histórias. Não dá. A Denise pergunta: na última formação, aprendi essa técnica e foi indicada quando o cliente está travado, ancorado dentro do processo.
Você acredita nisso também, Rosângela? Repete para mim de novo, Andréia, por favor. Na última formação, aprendi essa técnica que Certo. foi indicada quando o cliente está travado e ancorado. A técnica foi indicada quando o cliente está travado e ancorado dentro do processo. Uhum. Você acredita nisso também, Rosângela? É isso, Denise? Isso mesmo. Me foi passado assim, mas eu acho que a Rosângela trabalha mais amplamente essa técnica, muito legal. Mais amplamente. Uhum. Isso mesmo, Denise. Assim, ó, é, é, não é para todo cliente que eu trago esse approach. Esse é um ponto muito importante. Mas eu posso dizer para vocês que hoje, 90% dos meus clientes, eu estou atuando com. Eu entro com essa abordagem em algum momento do processo, se não estruturada de forma orgânica, porque eu comecei a perceber que faz toda a diferença no nível de autoconsciência que esse cliente tem depois que ele encontra, de fato, e entende essa engrenagem, faz toda a diferença na potência dele. Eu percebo que a potência do agir, seja um executivo, um líder, um grupo, aumenta significativamente quando ele consegue ir a fundo nessa história. E uma coisa que me chama muita atenção, de uma forma veloz, ela traz velocidade de mudança, não é pressa que é diferente, ela traz velocidade. Então, hoje, meus trabalhos com grupos, com lideranças, nos meus trabalhos individuais, hoje praticamente eu estou com trabalho com grupos de lideranças, projetos, onde eu entro com uma etapa somente para trabalhar os padrões. Eu acho que é de uma potência indescritível. Eu não conheço nada tão potente, tão claro, que descortina realmente padrões que às vezes não são ditos no mundo corporativo, né? Aqui, então, a Daniela Piscinato. Podemos vincular aos sabotadores, Rosângela? Podemos vincular quais sabotadores? A história como um todo é um grande sabotador, mas assim, ó, essa é uma pergunta que eu fiz para o Keegan em sala, né? Dentro dessa metodologia, o Keegan, ele passou mais de 25 anos junto com a Lisa Larrey, que é a parceira dele, estudando in loco sobre esse processo. E ele, na verdade, ele faz trabalho com lideranças no mundo executivo, né, e corporativo, mas ele começou a ficar, ele e ela começaram a ficar muito intrigados, e vocês devem ter também e como eu tenho, essa curiosidade, que é assim, ele fazia os trabalhos, passavam-se anos, ele voltava àquela mesma organização e o RH dizia para ele, olha, mudou, mas não mudou tanto. Aquele comportamento está aí de novo. Ele começou a ficar incomodado. O que acontecia que algumas coisas não mudavam, mesmo fazendo trabalhos. E aí eles começaram a estudar em loco desenvolvimento de adultos com os clientes, para entender por que é tão difícil mudar alguns comportamentos. Foi então que eles começaram a nomear esse processo nessas 4 colunas, fazendo uma analogia de um sistema, né? E aí ele diz que tem, na verdade, a gente não pode olhar para aí, olhar uma teoria, existem de tudo. Existe aí dentro psicanálise, existe aí dentro a compreensão do próprio processo de desenvolvimento de adultos, vários teóricos. Então a gente não pode olhar, é um sabotador? Não, também existe o sabotador. Então é uma junção de muitas teorias, mas é muito mais do que isso, é estudando o desenvolvimento adulto em loco, para entender todo esse script, todo esse mapeamento. Sim, sou
suspeita, mas eu acredito de uma inteligência chegar a uma conclusão dessa em 4 colunas, desse jeito que eu mostrei para vocês, é de tirar o chapéu, né, gente? De fato, é uma compreensão, é uma contribuição muito significativa para quem trabalha com pessoas, muito significativa. Então, é revelador, acho que a palavra é revelador, revelador. A Sara pergunta, por favor, você poderia repetir o nome do instrumento que você usou? Instrumento que eu usei na imunidade à mudança, é isso, Sara, que você está se referindo? Sim, mas, opa, mas o Roberto, o Paulo César já me mandou, Imunidade à Ah, tá. Mudança. Muito Tem o livro, obrigada. vocês podem procurar o livro do Keegan com esse tema, já está traduzido. O livro eu recomendo, porque o próprio livro ele dá condições de você fazer a sua, né, imunidade. Então, a imunidade à mudança, do livro do Keegan, né? Então, eu acho que é bacana. Isso. Agora, a Aline pergunta, Rosângela, na minha experiência, percebo o perfeccionismo muito presente nas mulheres e raramente Uhum. nos homens. E na sua Uhum. experiência, percebe diferença de gênero? Olha, eu vou falar uma coisa muito curiosa, Aline, que você me fez pensar agora. Não sei por quê, mas deve ter um motivo. A grande maioria do meu público é homem. Muitos homens, mais de 60%, né? E a grande, de 10 homens, vamos dizer assim, né, em termos de gênero que eu atendo, 8 têm o perfeccionismo muito presente. Não sei se responde aí essa amostra, né? Esse é 8, é muito alto também. Ok. A Juliana Alves. Rosângela, me identifico muito com o primeiro case que você citou e Uhum. gostaria de ouvi-la, se possível, sobre o como o perfeccionismo pode interferir negativamente no processo do atingimento de metas e como nós, coaches, devemos intervir positivamente para não cometer os resultados, para não comprometer, desculpa, os resultados a serem alcançados. Uhum. Eu acredito que ele interfere muito, né? Porque o perfeccionismo, a primeira coisa que ele faz é fazer você postergar, né, a entrega, porque ela nunca está boa. Então, a postergação é um sintoma. E muitas vezes você vai se delongando, né, no processo. Então, acho que a gente tem sim uma incumbência de ajudar esse cliente a olhar realmente para o que se espera da entrega, primeiro ponto. Espera ideal, não, espera real. E nem sempre há um alinhamento de expectativas, né? Às vezes a pessoa começa a criar, a construir um projeto, mas ela não tem claro qual é a expectativa. Ela imprime a expectativa dela. E se se ela coloca esse depósito, né, de expectativa dela e ela tem o perfeccionismo, bom, aí imagina como é que vai estar contaminado isso, né? Eu acho que é um ponto muito importante, né, antídotos, né, para o perfeccionismo, é buscar, de fato, alinhamentos claros, pautado em dados, indicadores, né? Indicadores, eu penso que é algo, são antídotos o tempo inteiro para as nossas histórias emocionais, antídotos. Você vai fazer um trabalho, qual o feedback? Busca ouvir as pessoas, né? Você vai entregar um resultado, observa, busca observações, porque contra fatos, né, não há argumentos. E o Keegan, o grande antídoto dessa história toda, que eu acho muito bacana, é você experienciar um comportamento diferente do que você tem, buscando observar dados. Eu não falei disso, vou falar agora. Que tipo de dados? DI e DE. O que é DI e DE? Segundo o Keegan, dados internos, tipo
né? Eu fui lá na frente e falei para todo mundo, foi esse o meu case, né? Como é que eu me senti? Dados internos. Como é que foi para mim? São suficientes dados internos? Não, eu preciso de dados externos, DE. Ou seja, buscar feedback. E aí, como é que chegou para você o que eu falei? Eu obtive um dado, né? A menina disse para mim, mas você está pronta, era um dado. Mas eu não posso ficar ancorada somente numa experiência, né? A vida, ela convida você a fazer várias experiências. E o bonito da história é que nessas experiências você acaba chegando numa história muito diferente daquela que você fica contando para você e que está na prateleira, né? Ela não é vivenciada. Talvez essa história que você está contando foi vivenciada lá atrás, com certeza, em algum momento do seu passado. Que se você tiver muita curiosidade, o que eu recomendo? Busca um processo terapêutico para descobrir. Se você tiver muita curiosidade. Mas você também pode se desvencilhar dessa história, passando por um processo onde você descubra realmente por que que você está se protegendo e começar a traçar um novo caminho daqui para frente. Mas é bem-vindo também, né? A psicoterapia para você ter um entendimento mais amplo. É sempre bem-vindo, né? Eu, quando atendo pessoas que vêm já do processo ou estão fazendo, a evolução é muito mais rápida, né? Porque juntas é o casamento muito produtivo, né? As duas abordagens. Eu atuei como psicóloga clínica 8 anos, e graças a Deus, né? Descobri que não era a minha praia. Por que graças a Deus? Não por eu ter alguma coisa, a clínica, não. Porque eu ficava patinando, não saía do lugar. E nesses processos de autodesenvolvimento, né, eu fui entendendo que ali não era o meu melhor. Então, hoje eu consigo, como cliente, ter muito clareza para onde eu vou e qual que é o meu limite, né? Quando eu chego no campo da clínica, né, que eu estou entrando, olha, eu acho melhor você buscar um terapeuta para te ajudar. Eu recomendo. Se ele vai buscar, ele. Mas eu não invado esse território. E essa é uma abordagem, gente, muito, mas muito profunda, e precisa ter um raporte diferente, porque eu já passei várias experiências, gente na minha frente, desmontar mesmo. As pessoas trazem muitas coisas do passado, então você tem que ter um manejo bem diferenciado. Mas, assim, né? Uma vez eu ouvi de um mestre, né? De uma das formações de coach que eu fiz, e nunca saiu de dentro de mim essa frase. Ele diz assim: você tem que buscar teoria, porque teoria tem milhões, né? Abordagens, então, nossa. Você tem que buscar a melhor teoria, a melhor abordagem que vem com você, que se conecta com o seu ser, que conversa com a sua essência. Eu, quando encontrei a abordagem do Kiga, nossa, deu match, né? Conversa muito com o meu jeito de atuar, com o meu ser, com a minha essência, com o fato de eu ser profunda e de eu não conseguir ser diferente. A conversa com a minha objetividade ao mesmo tempo, porque ela é estruturada. Ela é profunda, mas ela é estruturada, ela é clara. Então, assim, eu fico em paz quando eu estou atuando com isso. Isso é muito importante para a gente, né, que está à frente de pessoas que tem um menu. Não queira abraçar tudo, porque a sua essência não está em tudo, né? Você é singular. Oi, André. Acho que a pergunta final aqui, para a gente Tá. fechar daqui um pouquinho, é da Ivone. Eu fiquei intrigada sobre a experiência do Figan ao voltar na empresa e receber o feedback que o resultado anterior não foi tão bom. A empresa não dava o verdadeiro feedback ou os clientes voltavam ao ponto de origem? É isso, Ivone? É isso aí. Eu achei, fiquei intrigada com isso.
que te intrigou, Bem? Fala mais um pouquinho. Que é porque ele saía da empresa, certamente, seguro de que tinha atingido o ponto de transformação dos seus Aham. clientes. Aí ele voltava daqui a pouco e alguém falava para ele que o resultado não foi tão bom assim, tão bom como esperado. Então, fiquei na dúvida se a empresa não sabia dar esse feedback, não gostava de dar esse feedback, ou no processo eles regrediam a situação anterior. Eu penso que as duas coisas, né, Ivone? Porque, assim, o que que eu vejo hoje nas empresas? Uma evitação da profundidade. Há um evitar. São poucas as empresas que têm a disposição e a coragem de aprofundar. A grande maioria entra num campo mais superficial e também do feedback, não aprofunda, porque o feedback, se ele não for claro, certeiro e profundo, ele não conecta a mudança, né? Então, eu acho que a gente é um convite, eu acho que na verdade é um desafio para nós mesmos, né? Como profissionais que estamos aí no mercado, lidando com pessoas, com grupo, com empresas, eu penso que o convite é: você aprofunda, você tem coragem de aprofundar, porque o mundo existe um chamado para a gente olhar mais analiticamente tudo, né? E até a frase que eu deixei aqui, eu tive recentemente com o Richard Barrett, eu achei, e estava lendo o livro dele, e achei muito interessante essa frase. Vou pôr no chat aqui, né? Ele está dizendo assim, ó: a capacidade de dar sentido às situações em que nos encontramos é a chave para o sucesso da sobrevivência humana. E o que que eu entendi, né? Vou pôr aqui essa frase. Esse é um processo que eu apresentei para vocês, que é necessário eu parar para debulhar ele, para entender, para dar sentido. É olhar para uma história e dar um novo sentido, né? É analisar, é aprofundar. Então, mas para isso eu preciso ter coragem. Sem coragem, você não mergulha em águas profundas. Mas eu, particularmente, todas as situações, todas as experiências que eu mergulhei foram muito bem-vindas. E todas as facilitações que eu fiz, que eu convidei o meu cliente para ser mais profundo, também foram muito bem-vindas. E o resultado sempre foi muito significativo, né? Então, é isso. Eu queria poder falar mais, André, mas não tem tempo, né? Pois é, pois é. Olha que conversa incrível, incrível, boa, impressionante como as nossas histórias aqui, né, internas, podem, eu gostei, né, desacelerar a nossa evolução, né? E tu nos mostrou de uma forma tão clara e profunda, né, como é que a gente pode reconhecer e transformar essas nossas narrativas, né? É, é. Muito A bom. ideia é essa, né? Bom, eu estou aí com não sei se pode falar, pode, Andréia, da proposição que eu estou no mercado, não sei se pode falar, Sim, né? tranquilo, querido. Eu tô com eu criei, né? Assim como eu criei esse tema aqui, eu também criei uma imersão, que foi a primeira edição, chama Experience para Coaches, foi em Belo Horizonte, Minas Gerais. E ela foi criada justamente pensando em tudo isso aqui um pouco mais, porque eu tenho um comichão dentro de mim que é poder ajudar realmente outras pessoas que trabalham com pessoas a ter cada vez mais autoconsciência. Uhum. Essa é minha missão. Na minha opinião, né, eu gosto dessa frase e vou repetir ela sempre. Quanto mais autoconsciência, mais potência. Então, não é de mais conhecimento que a gente precisa, às vezes, é de conhecer a si. Porque é a partir daí que você vai reverberar para o mercado de um jeito diferente. Eu acredito muito. Então, a segunda edição do Experience está vindo aí. Quem quiser participar, são 3 dias presenciais. Ok.
Ok, obrigada, querida. Agradeço em nome da ICF Brasil Obrigada a por você. compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência, por nos Obrigada, Andréa. provocar a refletir sobre este assunto, né? De uma maneira tão tranquila e generosa, Rosângela. Muito obrigada. Aqui, Obrigada. por favor, queridos, preencha o formulário de avaliação para vocês também Tirou a conseguirem foto, Andréa, de todos? tirei Ah, então fotos, tá, né? tá. Conseguirem também certificado de vocês. Uhum. Se você não é coach, se você é coach, está aqui conosco, mas não é associado à ICF, tem o link ali que a Maria já colocou para vocês, né? Ou entre em contato com apoio.gestão@icfbrasil.org e continue conectado, porque a nossa semana continua ainda, tem muita coisa pela frente. O próximo painel, agora, 1h da tarde, com o tema Ecossistema em Foco. Como cada player influencia o futuro do coaching no Brasil, com o Jorge Dornelles de Oliveira, a Ana Priopas, a Carolina Gil e o José Augusto Figueiredo. Vai ser imperdível esse painel aí, também com essas feras, né? Que nem a Rosângela nos presenteou agora com essa manhã, Rosângela. Gratidão, querida. Obrigada. Espero vocês a 1h. Continuem Obrigada. conosco. Beijo. Obrigada, Rom. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, Rosângela, pessoal. Valeu. Obrigada. Tchau, Obrigada a tchau. todos.